Ok, vamos lá, né? Começar. O programa Repórter por um Dia aqui na sua Mega TV Arco Verde. Nosso muito obrigado por sua audiência e pedimos a você que já vá compartilhando, comentando, curtindo, participando, interagindo conosco. Vamos fazer um programa interativo com suas perguntas. Vamos selecionar algumas, né? O delegado vai selecionar algumas para estar respondendo. E no programa Repórter por um Dia, o entrevistado da noite é a presença ilustre aqui do delegado, vindo nas correrias de Recife, né, doutor? Mas atendeu o nosso convite, nos deu essa honra de estar aqui conosco, né? E o repórter por um dia é o Júnior Florencio, que está tremendo mais do que vara verde ali, né? Mas daqui a pouquinho ele entra em sintonia aí, fez as suas pautas, né? Isso foi selecionado para o programa. Teve outra colega também, né, estudante de Direito, que fez as pautas, doutor, mas na hora H tremeu nas bases. Disse, não, eu vou ficar com vergonha. Eu não quis. É natural, né? É a vergonha natural, mas aos pouquinhos a gente vai desarnando, desenvolvendo, e a gente quer envolver, doutor, os jovens também nesse projeto da rede social, da inclusão digital, não é? No uso, vamos dizer, adequado, no uso produtivo da rede social, porque a gente sabe que é uma coisa bastante usada, mas no volume, mas na qualidade, infelizmente, é pouco. Mas vamos aí, a Mega TV está com esse projeto e certamente vai ter muito sucesso, se Deus quiser. Então, estamos aí com essa live. A página da Mega TV Arco Verde, a antiga, ela foi excluída, o meu perfil também, então o alcance está sendo pouco ainda, mas a página do delegado que está bombando vai ajudar a Mega TV agora, né? Vai ajudar a Mega TV, compartilha aí, doutor, para a gente dar aquela guinada novamente. Os assuntos polêmicos ajudaram muito a página, diga-se de passagem, não é? Porque o pessoal gosta, né, da polêmica, gosta do embate. Isso é importante também para que traga a inclusão da opinião da população, né, dentro da realidade. E aí, Júnior, o nosso boa noite ao nosso delegado. Boa noite, Júnior. E presta aí, doutor, a gente só está com dois. Eu queria começar a perguntar ao senhor quantos casos o senhor fecha todo mês? Por mês, quantos casos o senhor fecha? Primeiramente, boa noite a todos os internautas da Mega TV Arco Verde. É um prazer, Júnior, estar aqui. Os dois Júniors, né? Entre os Júniors aqui. Né? O Júnior Marques e o Júnior Florencio, o repórter por um dia. É um prazer estar aqui na Mega TV Arco Verde. Nós estamos verificando aqui 37 pessoas ao vivo. E aí é importante, né, como você bem disse, essa interação com a sociedade. É importante esse contato no Facebook. Apesar de que eu lhe disse, sempre que você falar do meu nome na sua página, vão denunciar. É verdade. Derrubar a sua página. Excluir. Mas faz parte do processo, é a democracia. São problemas, né, digamos, desvios da democracia, mas é plausível. É um jogo, de certa forma, válido. Vamos convivendo, né, com isso, né? Vamos convivendo, e aí daqui a uns dias você vai estar com mais inscritos novamente, mas aos poucos vai aumentando a quantidade de inscritos. Júnior, com relação aos casos, veja só, existem situações procedimentais, né? Dentro da Polícia Civil existem os inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência. Repercussão, eles são apurados através na verdade, crimes de maior potencial ofensivo, eles são apurados mediante inquérito policial. Por força do Código de Processo Penal, o inquérito policial, quando o investigado está solto, ele tem 30 dias para ser concluído. Preso, 10 dias. No entanto, existem outros procedimentos especiais, como o procedimento da lei de drogas, que são 30 dias, caso o investigado esteja preso, e 90 dias, caso ele esteja solto. Como você me pergunta, quantos inquéritos ou quantos casos eu já fechei no mês? Veja, inquéritos de crimes, digamos assim, de menor repercussão, a gente fecha vários inquéritos normalmente no mês, 10, 12 inquéritos, a depender da situação de delegacia. Aqui em Arco Verde mesmo a gente conseguiu chegar juntamente com toda a equipe, né, de delegados, eu de homicídios e o municipal,
nós conseguimos remeter pouco mais de 50 inquéritos policiais no mês. No entanto, existem casos que a gente conseguiu emblemáticos aqui na cidade de Arco Verde, conseguimos solucionar poucas horas depois da ocorrência e, assim, coisas que ganharam grande repercussão na cidade, como é o caso do professor Henri, né, que tomou uma proporção muito grande a nível de estado, que um dos autores foi preso no dia, por força de mandado de prisão, inclusive a gente foi até o Poder Judiciário, demonstrando os requisitos cautelares para a decretação da prisão temporária. Inclusive, posteriormente, cerca de 15 dias depois, foi preso o irmão dele, também participou do crime. E aí foi um caso que envolveu todo o segmento do aparato da Secretaria de Defesa Social, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros e Perícia. E aí a gente conseguiu uma efetividade muito boa. Inclusive, o irmão do autor que foi preso no mesmo dia, ele estava escondido na Paraíba, na cidade de Itaporanga. Ele foi preso lá numa cidade próxima de Itaporanga. Eu fui policial na Paraíba, a gente tem muito contato lá. E aí conseguimos, né, por cerca de 15 dias após, prender o outro irmão, no caso, os dois autores. Então, assim, foi um caso que houve uma resposta imediata. Um outro caso de grande repercussão também aqui na área foi do menino Elton, do Maria de Fátima, né, que foi chocante, absolutamente chocante, uma criança de 4 anos. E aí ele foi assassinado pelos próprios pais, a gente providenciou perícia, fez perícia na casa, participou de toda a circunstância. No dia estávamos eu e a delegada plantonista, que é a delegada Tatiana. Tatiana trabalha na área de Garanhuns, mas ela tira plantão conosco aqui. E aí, além disso, o pessoal da perícia criminal aqui da área da URPOC foi fundamental. Nós fizemos perícia no luminol da casa, encontramos resto de sangue, então assim, ficou um inquérito muito bem amarrado, inclusive com confissão, com um depoimento filmado. Então assim, foram casos, a situação do mototaxista Miltinho, que o autor fora preso no 2 dias depois, em Tupanatinga, pela PM, por causa de um roubo. Ele praticou um roubo lá, majorado por uso de arma de fogo. E quando chegou na delegacia, passou a noite, quando no outro dia o pessoal da investigação desconfiou, e aí a gente começou uma série de diligências, tudo, e conseguimos filmagens dele depois do crime. E aí, assim, coisa de 2 dias a gente já estava com o inquérito praticamente amarrado e fechado. Solicitamos uma perícia balística, foi extraído um projétil do corpo de Miltinho e comparado com a arma com a qual ele foi preso, e deu o que a gente chama de match, deu a comparação deu positiva. Então assim, foram situações com uma rápida resposta, né? Uma ação simultânea, bem dizer, né? Exatamente. Tivemos uma prisão aqui, não teve tanta repercussão, mas em conjunto com a Polícia Militar, de um homicídio que houve no JK, em que o autor esfaqueou a vítima lá, deu uma facada, atingiu na artéria aorta, a vítima caminhou alguns metros e caiu e veio a óbito naquele local. E aí nós, juntamente com o serviço da Polícia Militar, com o efetivo da PM, inclusive nesse dia eu estava em casa, o pessoal da Delegacia de Homicídio me contactou, juntamente com o delegado, na época delegado de Homicídios aqui de Arco Verde, o Dr. Rafael Sena, que hoje está na Delegacia Municipal. Por força desses remanejamentos, ele assumiu a Delegacia Municipal. A gente conseguiu realizar diligências, e aí junto com a PM a gente conseguiu fazer o flagrante. Então, assim, vários casos que a gente teve um poder de ação rápida. Em outros, como é o caso do assassinato do Nozinho Bezerra dos Santos, lá na Serra das Varas. E aqui eu digo em primeira mão, já foi solucionado. Foi um caso muito difícil, muito complicado. Foi numa zona rural. No dia eu estava na Força Tarefa de Homicídios, e aí a gente atendeu o local. Ele foi assassinado a tiros de calibre 9mm. E assim, ele é conhecido lá na área, na Serra das Varas. Então, foi um inquérito que demorou bastante, né? Nós necessitamos de cautelares, pedimos uma perícia balística, e aí o autor já está preso. Então, assim, a depender da investigação criminal é muito dinâmica. A investigação é dinâmica, usando a melhor colocação. E aí, a depender da situação, pode ser uma rápida resolução, como pode ter alguns desdobramentos, como medidas cautelares em juízo, que a gente possa necessitar pedir, buscas,
uma prisão. E aí a gente fica dependente também do tempo de resposta do Ministério Público e do Poder Judiciário, que vale ressaltar que em Arco Verde é muito bom. A gente tem um tempo de resposta muito bom junto com o Ministério Público a pedido de cautelares. E aí, assim, existe uma infinidade, uma gama de cautelares. Inclusive, na próxima quinta-feira nós vamos estar na OAB, né, na UPE, aqui numa palestra para jovens advogados e estudantes de direito. E aí a gente vai falar um pouco sobre os contornos da investigação criminal, entre as quais nós vamos citar essa situação de alguns crimes, de repercussão que houve, o que é que foi feito. Aí assim, a gente não vai dar o mapa da mina, porque afinal de contas nós vamos estar falando para alguns jovens advogados, né? Mas aí a gente vai debater alguns pontos interessantes, como investigação criminal, investigação defensiva, veio ao ordenamento jurídico através de uma resolução do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas aí, assim, a depender da circunstância, ela pode se desdobrar, como pode ter uma rápida resposta. Isso depende muito. Mas, assim, eu citei 3 casos, 4, na verdade, de que tivemos uma resposta imediata e muito rápida. É pertinente a pergunta, né, do Júnior. No caso, quantos casos, né, se consegue fechar por mês, né, aqui na cidade de Arco Verde? E há uma pergunta também que eu quero fazer, acompanhando esse raciocínio, sobre a questão do trabalho da polícia e do trabalho, vamos dizer assim, da defesa do acusado. Porque muitas vezes tem essa questão, a polícia prende, a justiça solta, né? Acontece muito isso. Isso no Estado tem sido um assunto muito, muito debatido, né? Inclusive a violência, né, tem crescido, a impunidade também, e certa vez o governador foi questionado e ele deu essa resposta na lata, né? Nós fazemos o nosso trabalho, a polícia faz o seu trabalho, mas o judiciário vai, né? E como é que... Porque é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo setor de trabalho unidos, mas ao mesmo tempo você vê o seu trabalho sendo, em outras palavras, desfeito, né? Quando você tem todo um inquérito, aquele desenrolar, aquele procedimento, aquele trabalho danado, e você vê muitas vezes camarada na rua, né? Como é que o senhor enxerga essa situação? Veja, Júnior, aqui em Arco Verde, na verdade na área inteira. Sim, isso eu ia perguntar aqui dos seus fechamentos, né? Na área inteira, que durante o período que nós estivemos, nós não tivemos problemas dessa natureza. Praticamente todas as prisões que nós fizemos, elas foram, quando em flagrante, na audiência de custódia, elas foram homologadas e convertidas em preventiva. E algumas prisões que a gente pediu, e aí vale ressaltar, a gente tem que dar os créditos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Esse dia mesmo, nesse caso do professor Henri, nós conseguimos uma prisão cautelar no mesmo dia. Despachei para o promotor e o promotor deu parecer. Eu fui até juiz, expliquei a necessidade de prender cautelarmente o rapaz e pela quantidade de informações que nós tínhamos e conseguimos. Aqui a gente não teve esse problema. Em outras áreas, eventualmente, está sempre um dissabor. Afinal de contas, nós estamos lidando, assim, na verdade, num contexto de bacharéis em direito. O delegado tem seu entendimento, o Ministério Público pode ter o dele, o juiz pode ter o dele, e, na verdade, cada um tem um entendimento diferente. Então, pode acontecer isso e não é comum. A gente fica sabendo pela mídia, né, de situações assim que criminosos foram soltos na audiência de custódia. No entanto, a gente tem que analisar como ocorreu todo esse procedimento flagrante. E no caso do delegado, ele tem um olhar pelos dois lados. Exatamente. O de delegado e o de advogado. Exatamente. Né? E assim, nossa convivência com os advogados é muito pacífica. Tanto que nós vamos participar dessa palestra, né, para jovens advogados. Vamos falar sobre essa questão da investigação defensiva, que é uma investigação feita pela defesa. E vamos defender lá, e aí eu já estou antecipando alguma coisa já, né? Nós vamos defender lá que a investigação criminal é um direito fundamental do cidadão. O cidadão que é investigado e o cidadão que não é investigado. O cidadão comum da sociedade. O cidadão comum da sociedade ele tem o direito fundamental de que o Estado investigue a ação criminal e a disparate. É um direito fundamental do cidadão e a gente vai defender isso lá. Seja pobre, seja rico, né? Exatamente. Não, aí, isso aí independe de estado social, de classe social, tem que ser... Se há indícios de cometimento de crime, independentemente se seja seu Zé ou seu José, ele tem que ser interessante o que
engrandece muito o trabalho, né, do delegado aqui é justamente isso, rapidamente quando a pessoa tinha uma certa condição social. E você citou casos aqui que foram trabalhos espontâneos, né? Exatamente. O ano passado houve uma tentativa de homicídio contra um homossexual aqui em Arco Verde. E aí houve uma cobrança de um determinado segmento de defesa dos LGBTs, a gente louva o direito das minorias, e eles pediram que a gente tivesse uma atenção especial. E assim, eu disse, olha, veja, nós temos muito zelo e trabalho na investigação criminal, independentemente de quem seja vítima. Se é vítima mulher, se é vítima homem, se é um homossexual, porque nós temos uma característica, uma ferramenta de trabalho, uma forma, um protocolo de trabalho que nos dá, digamos assim, o mesmo caminho e a mesma seriedade de se trabalhar, independentemente se a vítima é seu Zezinho, que mora lá na comunidade carente de Arco Verde, ou se a vítima é uma pessoa da sociedade. Somos todos iguais, né? Exatamente. Então, Mas há uma pressão maior quando... assim, mas o protocolo de trabalho é o mesmo. O procedimento é o mesmo. O protocolo de trabalho é o mesmo, e aí, assim, geralmente há aquela questão, fulano foi assassinado, é um homem de bem. Por exemplo, no caso do rapaz João Vitor, eu já havia sido removido daqui, no entanto, no dia eu estava de plantão, aqui em Arco Verde, e caí em campo, ajudei também, a gente ajudou, e aí o inquérito está praticamente fechado. Os envolvidos na morte do João Vitor já estão presos, inclusive já estão em Taquitinga, e assim, em continuidade da investigação, o delegado Marcos Virgínio conseguiu a cautelar de preventivo deles, e eles foram para Itaquinga, que é um presídio, digamos assim, modelo no sistema penitenciário pernambucano. Então, assim, nós temos um protocolo de trabalho, de impulsionamento da investigação criminal, que ela independe da pessoa, da vítima. Aí, assim, a pressão, sim, mas o protocolo é para ser cumprido independentemente de quem seja a vítima. Normalmente, quando o crime está muito, assim, digamos, mais fácil, tem um caminho rápido para se seguir, para se chegar à autoria, a gente responde com a rapidez normal. Quando ele está um pouco mais obscuro, que precisa a gente escavacar mais, procurar mais elementos, pedir alguns cautelares em juízo, aí a gente precisa, notadamente, recorrer a alguns meios que não são tão céleres como, eventualmente, outros. Eu posso citar o caso do assassinato de um homicídio que houve no município de Pedra em junho desse ano, que foi um crime muito complicado, que é um crime muito complicado de se chegar, e era uma pessoa extremamente conhecida da sociedade lá. Que é um crime extremamente complicado de se chegar à autoria, mas foi feito um trabalho que, digamos assim, obedeceu a todo esse protocolo, esse segmento, esse caminho que nós trilhamos para se buscar essas informações, e se buscar a autoria. Muito bem. Antes de passar para a segunda pergunta do Júnior, vamos aos internautas, né? Aqui no celular do delegado, temos aqui uma pergunta. A Edilma Almeida diz assim: boa noite, delegado. Como o senhor lida psicologicamente com as situações que enfrenta em sua profissão? Acho que seria a pressão, né? Do trabalho do dia a dia. Veja, eu sou um ser humano normal, de carne e osso. Sou uma pessoa que advém da sociedade, ocupo um determinado cargo, tenho mais a responsabilidade, tem que ter um controle emocional e psicológico maior. A gente precisa se doutrinar a isso, se construir uma personalidade para se chegar a isso. Mas eu sofro de todos os males que uma pessoa... Eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa de carne e osso. Então, assim, a gente sente angústia, sente tristeza, sente indignação. Só que no exercício profissional a gente tem que procurar ser imparcial e buscar, digamos assim, a efetividade, tendo que muitas vezes se abstrair. É aquela história, tem que ter estômago para ver algumas determinadas situações e lidar com aquilo ali. Não é fácil, logicamente a gente tem que ter um controle emocional, um preparo psicológico que vai além de uma pessoa que não está acostumada a lidar com situações dessa natureza. Mas como em toda profissão, a cada missão dada e cumprida é um
vem os benefícios, né, que é o reconhecimento, que tanta gente conseguiu. Então, assim, o reconhecimento certamente nos deixa mais, digamos assim, mais tranquilos e sabendo que nós cumprimos o nosso dever. Vamos lá, Júnior, para a próxima. Eu queria perguntar ao senhor Pode encostar mais. como ser um líder de um grupo fortemente equipado. Primeiro que a liderança ela não se exerce, ela se conquista, né? A liderança ela se conquista. Existiu na internet até tem uma chargezinha muito engraçada que é o chefe que está sentado numa carruagem enquanto as pessoas que são chefiadas por ele puxam. E o líder, que é aquele que está puxando a carruagem junto com os seus liderados. Eu sempre tive comigo, Júnior, a seguinte máxima. E é uma frase muito comum que a gente escuta muito. A palavra convence, o exemplo arrasta. Durante o tempo em que estive gestor aqui da Delegacia Seccional de Arco Verde, as minhas atribuições eram gerir, né, o funcionamento da Polícia Civil na área, mas eu sempre caí em campo, que é esse termo que a gente usa. Eu sempre gostei de investigar, eu sempre corri atrás, eu sempre balancei lá a caixinha de marimbondo. Vez aqui acolá a gente leva muitas mordidas, poucas mordidas, né? Picadas, né? Poucas picadas, muitas picadas, mas aqui acolá a gente estava balançando a caixa de marimbondo. Então, assim, eu normalmente uso comigo essa máxima, que o líder ele tem que executar junto, ele tem que ser o exemplo, porque o exemplo arrasta. A determinação, a palavra convence, entre aspas, porque a determinação, ao invés de a gente conjugar o verbo dizer faça, porque nós não conjugamos o verbo de façamos. Então, assim, a gente precisa agir em equipe. Então, a gente conseguiu consolidar digamos assim, entre a equipe e a um ponto de que todo mundo já sabia qual era o seu papel, né? Conseguimos um grau de interação, todo mundo já sabia o que era o seu papel e não precisava ninguém estar dizendo tu tem que fazer isso, cada um já corria, já sabia o que fazer. Então, assim, é importante, a gente lida com o público e aí a gente está ocupando uma determinada função de liderança e não chefia. Quando a gente está ocupando uma determinada função de liderança, nós temos que ter em mente que a gente precisa dar exemplo, cair em campo e, digamos assim, mostrar que nós estamos comprometidos com a causa. Eu gosto de uma citação de Mário Sérgio Cortella, que ele fala a respeito de o líder, ele corrige em particular, ele elogia em público e corrige em particular. Às vezes, como qualquer chefe de uma determinada... E aí eu uso o chefe não com o significado daquela figura autocrática, né, que é impositiva, que eu mando, eu posso, eu quero. Mas o chefe, que eu digo, é a questão da função. Às vezes é normal que a gente tem que puxar a orelha de um servidor ou outro que não está de acordo com o funcionamento da administração, mas a gente tem que utilizar muitas vezes da liderança, que é elogiar o cara em público, né, dizer, sua atuação foi fundamental para a gente conseguir isso aqui. Mas... Você foi... aí às vezes tem um mais, né? Corrige as arestas, logicamente, né? Mas... E aí elogiar o cara em público. E a correção tem que ser em particular. Você elogia o cara, fulano aqui foi imprescindível e tal. Elogiar num grupo de WhatsApp, muitas vezes o cara quer o reconhecimento do trabalho dele. E aí uma aresta ou outra a gente corrige em particular. Puxa o cara para um determinado local e diz, vamos fazer assim, aqui, assim. Então, assim, mas chega num grau de interação, quando você está trabalhando com a equipe que é comprometida, e isso não é só na polícia, é na administração, é na saúde, na educação, tudo. Chega a um determinado grau de interação, de trabalho, que você consegue, os erros diminuem substancialmente, de modo que você consegue liderar com mais facilidade. E aí a máquina vai funcionando de forma mais automática, sem que você tenha que estar movimentando ela. Em Arco Verde, quantas pessoas o senhor liderava? Veja, a equipe em Arco Verde em si. Na cidade. Na cidade. Nós tínhamos a delegacia municipal, né, na verdade, assim, o nosso contato, por ser aqui a sede,
digamos que a movimentação maior, geralmente, quando a sede da delegacia seccional é o ambiente de maior atuação do delegado seccional, porque é onde ele está sediado, é o local onde ele trabalha. E aí nós tínhamos 7 policiais na delegacia de homicídios, com um delegado, 8, e 14 policiais na delegacia de Arco Verde, com um delegado, 15. E aí a gente tem algumas funções internas, administrativo, cartório, tudo. Então é uma equipe muito boa, muito fácil de se liderar, uma equipe que as correções são mínimas. Correção existe, que a gente é humano, falha, e aí a gente corrige e se autocorrige também, porque não é porque eu sou delegado que eu não cometo erros. Com certeza nós cometemos, e até mesmo naquela autocorreção nossa, rapaz, era para ter feito dessa forma, feito assim, a gente vai aprendendo o traquejo da coisa, o funcionamento. E aí a gente se autocorrige e corrige o colega, de forma que não pareça uma situação de assédio moral. Mas é como exatamente a máxima que Mário Sérgio Cortella fala, que o líder elogia em público e corrige em particular. Sobre a transferência, doutor Israel, já que está falando de trabalho, de correção, né, de aperfeiçoamento, de melhoramento, nós sabemos que o seu trabalho foi muito elogiado, inclusive pelo secretário, pelo chefe, né, da Polícia Civil, Joselito Kerler, e quando questionado pelo blog, né, do Magno, ele falou que não havia nenhuma pendência, nenhum defeito, nenhuma coisa que desabonasse, né, a conduta. Só fez elogios, mas que na realidade era preciso ser feita aquela correção. E o que está na cabeça do povo, na realidade, é algo completamente diferente. O povo entende que o time que está ganhando, né, não se mexe. E se houve é como o senhor, um exemplo, lá com a equipe, justamente eu ia perguntar se já foi preciso acontecer isso, chegar ao ponto de, por um motivo qualquer, remover aquela pessoa ou transferir ou coisa parecida. Porque só se faz isso, né, naturalmente, praticamente, corrigir algumas situações. Exatamente. Não, eu fiz várias remoções, todas elas devidamente fundamentadas, algumas a bem da disciplina, questão disciplinar, e algumas para montar uma nova, quando eu assumi em maio de 2018, para montar uma nova estrutura, um novo desenho de trabalho. Então, assim, nós temos a questão de renovar, é preciso. E aí a gente precisa mudar, às vezes, fazer mudanças para poder reoxigenar o funcionamento. Então, assim, eu fiz várias mudanças corretivas, várias remoções corretivas no tocante mais próximo. No tocante a corrigir algumas situações particulares, questões disciplinares, questões do funcionamento do trabalho. Às vezes o policial estava num local que não agradava mais a ele executar o trabalho ali naquele momento, naquele ambiente, ou que tinha saído algum amigo dele, se aposentado ou sido removido para outra delegacia, e ele digamos assim, não havia nenhuma mais aquela interação com ele da equipe. Eu realizei algumas remoções internas, né, dentro da área, que são 10 circunscrições aqui, mas nada que fosse desabonar ou, digamos assim, atingir a dignidade de ninguém, nem parecer com caráter de perseguição. Nós temos demandas, né, relacionadas a efetivo, algumas delegacias têm mais, outras têm menos, é importante a gente redistribuir. E a questão de impor um novo modelo, digamos assim, colocar em funcionamento um novo modelo. Me diga, se tivesse uma eleição para prefeito do município, você acha que o eleito ia deixar os mesmos secretários que estão atualmente? Não, cada um tem sua estratégia de funcionamento. É a derrocada, né, dele deixar oposição. Exatamente, se tivesse uma eleição para governador do estado, você acha que o governador ia deixar os mesmos secretários? Não ia, ele ia mudar, ia dar a cara, o eleito ia dar a cara dele à administração. Isso se aplica a presidente, se aplica a cargos na administração pública de pessoas que assumem e fazem algumas remoções. Então, assim, não tem as remoções que eu as fiz, elas não têm a mesma característica do que da minha remoção. Elas são situações bem diferentes. Eram situações corretivas, situações de
digamos assim, de reoxigenar para dar uma dinamicidade maior do trabalho. É uma situação bem diferente do que aconteceu. E a permanência de um delegado numa cidade, num setor, há um tempo determinado? Não. Não, legalmente não existe. Legalmente não existe. Há uma janela de transferência como no futebol, não, né? Não existe. Assim, legalmente não existe um período que você tem que passar no local. Eu conheço delegados que estão há anos em delegacias, 3, 4, 5, 6 anos. E aí, aqui mesmo, eu acho que teve delegado seccional que passou 6 anos. Que, se eu não me engano, o delegado que passou por 6 anos aqui, hoje trabalha na área de Belo Jardim. Mas ele, se eu não me engano, ele passou 5 ou 6 anos aqui, bastante tempo. E hoje eu estava lembrando de uma situação, Júnior, que eu ainda não havia falado, mas eu fiz história na Polícia Civil. Eu, talvez, o único ou um dos poucos delegados que tinha o menor tempo de exercício do cargo e assumir uma seccional. Eu vou procurar na história da Polícia Civil depois se tem alguém que assumiu um cargo de delegado seccional ou de delegado regional, que era a nomenclatura anterior, que tenha, digamos assim, que tenha menos tempo do que eu. Eu, com 3 meses e pouco de delegado, trabalhava na Pedra e fui designado. Eu encarei vários olhares de desconfiança. Muitas pessoas achando que eu não seria capaz de mudar o cenário daqui. Né? 31 de dezembro de 2018, virando o ano, a poucas horas do ano novo, eu estava com uma redução de 12,5% de crimes violentos. Uma redução da violência de 12,5%. Batendo a meta do Pacto pela Vida, que quando eu cheguei aqui, ele estava com um aumento de 40%. Então, assim, eu transformei olhares desconfiados de pessoas que não acreditavam que seria possível fazer o que fiz aqui em admiração. Ao iniciar o trabalho, então, você já tem um olhar para esse gráfico? Com certeza, né? Exatamente. É como eu disse, eu consegui transformar rostos de pessoas que me olhavam com desconfiança em admiração. Pessoas que começaram a observar que a estratégia executada de trabalho aqui foi uma estratégia eficiente ao ponto da gente conseguir bater uma meta de um ano que estava se dado como praticamente perdido. Eu assumi praticamente faltando poucos dias para terminar o primeiro semestre do ano de 2018 e cheguei lá em dezembro, a gente correu, deu o finalzinho da maratona e conseguimos, logicamente, um trabalho integrado com a Polícia Militar. E aí a gente correu junto a maratona e conseguimos uma redução, bater a meta do Pacto pela Vida, que é a menina dos olhos do governo do Estado na política pública de segurança. E agora, 2019, nós já estamos caminhando a largos passos para se conseguir o ano menos violento desde 2015. Então, assim, eu já ia alcançar um feito ainda maior do que eu alcancei o ano passado. Então, assim, foi um trabalho executado, muito bem executado. E realmente, assim, eu não vou fazer não vou mentir. Eu não sei, veja, não é que eu não saiba, mas eu não entendi minha remoção. Mas, assim, é uma questão que eu já encarei naturalmente como profissional e vou seguir para fazer o meu trabalho lá em Vitória de Santo Antão, sem esquecer de Arco Verde, porque eu resido aqui. Eu resido em Arco Verde. Muita gente perguntando, o senhor está morando? Não, eu resido aqui em Arco Verde. Eu trabalho, mas eu resido aqui. Se tinha pessoas que achavam que iam se livrar de mim, não vão. Não vão. Então, assim, voltando à situação que a gente falava, foram remoções que nós fizemos, né? Remoções estratégicas para se garantir esse funcionamento, como eu disse a você, prefeito que se elege, muda o secretariado, governador, presidente muda os ministros. Você viu quando houve aquela situação da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que ela saiu, foi impeachmentada, o Michel Temer assumiu e ele mudou muitos ministros. Depois da eleição, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu, mudou os ministérios. Então a gente precisa dinamizar, reformular, mudar. Às vezes o profissional já está desgastado, já está cansado daquela rotina naquela cidade e ele precisa de uma nova mudança. E aqui eu não vou citar nome de policiais, mas eu consegui fazer algumas mudanças estratégicas que conseguiam fazer com que o cara que estava desestimulado voltasse a respirar e voltasse a executar um bom trabalho. Muito bom. Júnior Florencio, a próxima pergunta. Quais são as suas dificuldades na sua profissão? As maiores, né? Isso a dificuldade tem muita. Tem uma resma de papel para começar a escrever aqui.
Veja, eu acredito que é uma situação que atinge todas as polícias judiciárias do país, né? É questão de estrutura. Ok, gente, esse foi o programa Repórter por um Dia, com o Dr. Israel Rubis, né, delegado agora ali de Vitória e Santo Antão, mas cidadão arcoverdense, quem sabe em breve recebendo o título, né? Não acho muito provável, não, mas o microfone tá comigo, sim, tá aqui, deixa eu pegar. Numa outra circunstância, quem sabe, né? Então, muito obrigado ao Dr. Israel, também ao Júnior, né, que atendeu esse convite nosso. Esse é um projeto da Mega TV de inserir os jovens, né, Na discussão, né? na discussão política e a população em si, é politizar, né? O Exatamente. povo, não na questão da politicagem, mas da política em si, que Da boa política. gere tudo e tudo depende da política. As pessoas às vezes se isentam disso, mas a comida que vem na mesa, o transporte que a pessoa pega, a faculdade que a pessoa vai fazer, tudo passa pela questão decisões políticas. Então, o povo tem que abrir mais a mente, né, a respeito disso. E esse seu projeto, desse evento, vai tratar um pouco sobre isso, a chamada, né, sobre o evento. O evento, na verdade, a gente vai discutir um pouco lá sobre investigação, sobre digamos, os contornos da investigação e dos direitos fundamentais, né? Porque aí a gente vai falar um pouco sobre a resolução da investigação defensiva, que foi uma resolução do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente vai tratar algumas sistemáticas lá, porque na verdade há um mito, né, de achar que a investigação ela não se coaduna, ela não se concentra, ela não pode conviver harmonicamente com os direitos fundamentais. Pelo contrário, a própria investigação criminal já é um direito fundamental do cidadão. E isso eu vou demonstrar lá. Estão tratando, em outras palavras, no popular, estão tratando a investigação como um abuso, né? Exatamente. Na verdade, a própria investigação criminal ela é uma ferramenta, ela é um direito fundamental do cidadão. Está lá no artigo 144 da Constituição, que esse direito está lá a partir de uma análise mais criteriosa, mais científica desse artigo da Constituição, a gente vê que a investigação criminal é sim um direito fundamental do cidadão. Então, muita gente ainda acha que a investigação ela não se coaduna com os direitos fundamentais. É um equívoco que a gente vai tentar desmitificar lá nesse evento. Entrada. Não, a entrada, e na verdade, esse evento é realizado pela OAB, pela subseção da OAB de Arco Verde, e a entrada é um pacote de lenço umedecido que vai ser doado Casa Acolhida do município. Ok. As considerações finais do Júnior Florencio? Eu quero agradecer ao senhor editor-chefe da Mega TV Arco Verde por ter me dado essa oportunidade e ao entrevistado da noite, Israel Rubis, e a todos os internautas que nos assistiram. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Ok. As considerações finais, doutor? As considerações finais que eu tenho a dizer é que eu continuo residindo em Arco Verde, continuo respeitando a população de Arco Verde, de Pernambuco, continuo exercendo meu trabalho com afinco, com respeito ao contribuinte pernambucano, com respeito à minha instituição. Realmente, toda essa circunstância que aconteceu comigo foi um pouco desagradável, mas que não nos deixa tristes em momentos, mas não vai afetar o meu ânimo como profissional. E a partir de agora a gente vai estar atuando como delegado de polícia em outra área e também a gente vai estar fazendo inserções necessárias aqui na cidade, inserções do ponto de vista político e social, que são necessárias essas inserções. Então, assim, eu continuo contando com a população, com o apoio da população. Então, eu ainda recebo muitas denúncias, ainda recebo ligações, pessoas ainda me consultam sobre problemas relacionados. Delegado atual, seu amigo? O delegado atual é um amigo de academia, um amigo do tempo de polícia militar, tudo. Então, assim, eu ainda recebo muitas informações e, assim, ainda tem um laço, um vínculo, um cordão umbilical com a sociedade de Arco Verde. E a partir de agora a gente vai fazer algumas inserções, como eu já falei, né, de outro ponto de vista, na verdade. Não só apenas do delegado, mas como do cidadão Israel. E aí, assim, eu continuo contando com apoio, eu agradeço imensamente, com o coração cheio de alegria, de felicidade, o apoio que nos foi dado pela sociedade, que se mobilizou, que buscou, que pediu a nossa permanência, o Ministério Público, que ajuizou a ação, meus respeitos, minhas homenagens aos representantes do Ministério Público, ao Poder Judiciário,
fomos lá para a vitória, mas vamos dar nossa contribuição agora como cidadão e vamos buscar também o fortalecimento institucional da carreira e da instituição no outro patamar, no outro paradigma de discussão e de debate. A questão da transferência, no caso, não há mais recurso. Na verdade, assim, recurso tem, Júnior. Tem recurso, tem a ação principal tramitando ainda, mas realmente na verdade eu não ficava nem acompanhando as 3 decisões. A primeira de permanência e a da segunda Câmara, Você continuava Regional, trabalhando, não? Exatamente, mantive o foco no trabalho. E a terceira que suspendeu a liminar e eu tive que retornar para a Vitória. Bastante tristonho, porque imaginava que eu fosse continuar mais algum tempo, enfim. São situações que ocorrem na vida do profissional e a gente tem que saber dar a volta por cima, bater a poeira, dar a volta por cima, se reerguer e bola para frente. Vida que segue, exatamente. E aí a gente vai passar a fazer algumas ponderações que deixam pessoas de orelha em pé. Algumas ponderações que não são ponderações ofensivas à dignidade de ninguém, mas são ponderações que antes não eram realizadas aqui na sociedade de Arco Verde, que deixam pessoas ainda preocupadas sobre a questão dos efeitos que essas ponderações elas vão fazer na sociedade. São ponderações de debate, de respeito, mas alguns pontos que a gente acha que devem ser explorados. Então vamos continuar esse trabalho. Eu, como eu disse, resido aqui, adotei Arco Verde, não sou forasteiro, ressalto. Eu gerenciei, fui gestor da delegacia seccional dessa área inteira, das cidades, durante 17 meses. Abracei Arco Verde como uma cidade que para residir desde o meu primeiro dia como delegado de polícia. Quando eu assumi, vim morar aqui e fui para Pedra, foi a minha primeira votação. Então, assim, abracei Arco Verde como a cidade para se viver. Então, assim, passei a compreender os problemas, passei a compreender as potencialidades, e aí a gente vai fazendo inserções do ponto de vista político, algumas discussões, alguns debates que a gente quer que nós queremos ingressar, e faz parte da sociedade, do jogo democrático. E, assim, isso não quer dizer uma candidatura, uma filiação partidária não quer dizer uma candidatura. Pode acontecer, muita gente, eu estou na presidência do partido, muita gente passa pela cabeça de muita gente. E está na presidência do partido é ser candidato. Não necessariamente. Pode acontecer. Se eventualmente acontecer, aí, antes disso, nós não impomos. Vai eu e pronto. Não é assim. Primeiro tem que haver uma aceitação da sociedade. E em havendo a aceitação da sociedade, a gente entender que a sociedade está madura. O termômetro, né? Vamos ver o termômetro popular, né? Exatamente. E que a sociedade, se ela vai estar madura para compreender e afastar esse mau espírito da corrupção eleitoral, de compra de votos. Porque, embora que eu fosse um empresário multimilionário, eu jamais injetaria, né? Eu jamais pegaria meu dinheiro para estar comprando voto. Eu não faria, porque isso não se coaduna, não se concentra, vai de encontro ao que eu penso com relação O fato é que está com domicílio no eleitoral aqui, é elegível, né? Sou elegível. O delegado vem aí, viu? E pode estar à disposição da população, do povo, né? De Arco Verde, como eu sempre falo, é uma opção de mudança se o partido achar, se o povo achar, né? E você é uma pessoa que Arco Verde conheceu, né? E passou aprendeu a gostar e a respeitar. Então, exatamente, a gente vai amadurecendo. tem incomodado e vai continuar incomodando, né? Incomoda, a gente é incomodado desde o tempo de delegado, né? A gente sempre incomodava, investigar incomoda, investigar principalmente pessoas que têm algum status, seja um status político, status social, econômico, incomoda, sempre incomoda. Até assim, quem exprime esse incômodo geralmente são pessoas de altos status econômicos e sociais, né? Os status econômicos e sociais. Aí eles se sentem incomodados, mas no geral a gente está aqui para contribuir. Como
eu disse, eu afasto a política do quanto pior melhor. Tá de boa. A gente tá para contribuir, se tiver de fazer uma inserção positiva, vai fazer. E eu acho que o debate, o jogo democrático, a questão da política, da boa política, ela é válida, é necessária e tem que ser posta em prática. Se é por mim, se é por outra pessoa, se é por daqui para lá, daqui até as eleições, pode surgir uma nova liderança, um novo nome, que a sociedade entenda. Um fenômeno, um fator. Exatamente, que a sociedade entenda que ele representa de fato essa nova política. Mas assim, a gente tem que... Não tá naquela ganância, né? Tem que ser eu, sou eu. Exatamente. A gente e tem certas pessoas que se comportam assim, não no cenário local como nacional, né? Tem que se preocupar com os destinos, né? Para onde é que nós estamos caminhando. Se estamos caminhando para uma evolução da sociedade, para crescimento econômico, para melhoria da educação, melhoria da saúde, redução da violência, é que estamos no caminho certo. Agora, se a gente está observando que está havendo problemas que... eu digo no geral, no plano geral, no país, se a gente está vendo que está tendo problemas no âmbito educacional, a saúde não está funcionando, o crescimento econômico não está estagnado ou não está sendo aquele esperado. Então, assim, é mudar de estratégia. Isso é como um time de futebol. Se o técnico não consegue movimentar o seu time para fazer um time vitorioso e conseguir conquista, ele é trocado por outro que vai tentar conseguir. Pode ser trocado por outro e... Eu tenho uma palavra a dizer sobre isso. A cidade precisa de um projeto de cidade, e muitas vezes está se apresentando só projeto de poder. Projeto de estar e permanecer no poder. Enquanto a cidade não tem um projeto, né, nas áreas, né, em todas as áreas, né? Exatamente. Talvez seja isso. Talvez seja esse o problema. No geral, eu gostaria de agradecer, como já o fiz, de forma veemente, todo o apoio da população, aqueles que foram às ruas e pediram a minha permanência, que se mobilizaram. Eu agradeço as manifestações de carinho pelo WhatsApp, as pessoais. Me surpreendeu? Muito, muito. Eu não imaginava que a gente pudesse ter conseguido assim um reconhecimento do trabalho tão grande, né? Mas no geral a gente conseguiu e isso é muito bom, excelente. Conseguimos, digamos assim, enveredar por bons caminhos e a gente sai fortalecido com o apoio da população, sai mais experiente, com a maturidade maior e principalmente a gente nós saímos sabendo exatamente o que precisamos defender e as ideologias que nós precisamos ter. E ponderações, pontuações positivas com relação ao geral, ao município. E eu não vou partir para a questão pessoal, como infelizmente ocorre, de acusar isso ou aquilo. Eu prefiro fazer ponderações que eventualmente podem ser corrigidas, mantidas. O que for bom a gente mantém, o que não estiver funcionando seria bom mudar. Então, assim, eu me sinto à vontade para fazer essas ponderações. A coleção desses acontecimentos junto com esse projeto, né, de ponderações, de colocações, de um novo trilho, vamos dizer assim, para a sua vida, daria um livro? Sim, é possível. Sim. Quem sabe a gente pode escrever daqui para lá, né? Um novo capítulo de uma nova história. Seria muito bom. Exatamente. Para marcar, né? Então, agradecemos mais uma vez a presença, né, do nosso querido eterno delegado aqui de Arco Verde, Dr. Israel Rubis, o Júnior também, a vocês, né, que nos acompanharam aí. Esse foi o programa Repórter por um Dia, né? E conte sempre o nosso apoio aqui, delegado, não só da população, a Mega TV Arco Verde também, sempre com as portas e o canal aberto, ok? Muito obrigado. Valeu, boa noite. Obrigado. Boa noite.